Bem, pessoal, falar ainda medicina de guerra, a gente está falando agora, tiro no pescoço, um local muito delicadinho, né? A gente na medicina até divide, né, por triângulo, tá? Mas não importa tanto para vocês sobre isso, eu vou falar de maneira geral, porque essa região do pescoço é um local tão grave, tão importante, um risco tão grande, né? Até em filme o tempo todo, né, quando você vê alguém tomando tiro, uma facada, aquele quadro que a pessoa cai e morre, né? É porque realmente é muito grave mesmo. Mas só para você entender, assim, Brasil, a gente não está em guerra, mas vive uma situação de guerra interna. Quase 50 mil pessoas morrem por homicídios no Brasil, né? A maioria desses homicídios são por tiro, né? E aí pode ser por tentar roubar, por briga, por tráfico, o que é que seja, mas é um quadro muito grave no Brasil. E grande parte desses tiros que mais matam é por lesão cerebral ou de grandes vasos. E aqui no pescoço da gente, a gente tem aqui carótida, jugular. Todos esses vasos são vasos muito calibrosos, a gente só tem 5 litros de sangue no corpo, né, em média, vai depender do peso, uma série de coisas, né? Mas se você tem uma lesão por um tiro que chega de forma rápida, né, ele chega quente também, então causa lesão, né, por ter batido naquele órgão pode lesionar, queimar também, e aquilo levando um sangramento, por uma pressão ser tão alta das carótidas, tudo isso, muitas vezes isso leva a uma morte instantânea. Se não for tamponado, se o próprio corpo resolver, né, e se bater diretamente, lesando a carótida, uma coisa dessa. Então, de maneira geral, quando a gente pensa, né, em tiro nessa região do pescoço, é algo complicado. Além disso, a gente tem alguns outros órgãos, né, a traqueia que vocês veem aqui pela frente, e também aqui, né, tireoide e tudo, mas a gente vê por trás também o esôfago, né, que eu já falei na parte de trauma, de tiro abdominal também, a gente tem o risco daquelas secreções, né, substâncias todas, né, que a gente se alimenta, tudo isso descer internamente para o nosso corpo, a região torácica, tudo isso, e pode dar infecção, né? É um local complicado, a gente está o tempo todo produzindo saliva, suco gástrico e tal, então você tem alguma coisa que tira a continuidade daquela região, lesa o esôfago, você tem um risco grande de ter lesão grave, infecção tardia, uma série de coisas. Então, muitas vezes o cirurgião, quem vai ver isso, óbvio, né, a gente, na maioria das vezes da neuro, a não ser que aí quando pega, né, a coluna cervical, são os casos que chegam pra gente, a gente neurocirurgião lida muito com trauma, né, especial no início da carreira, então um costume muito grande de estar trabalhando com isso, é o grande porta de entrada, né, para neurocirurgia, e aí esse paciente vai ser abordado pelo cirurgião cabeça e pescoço, né, muito cirurgião que faz a parte vascular, vai trabalhar também nessa lesão, se tiver uma lesão vascular grande, tá, o neurocirurgião também pode lidar também nessas lesões de carótida, tudo isso. Então é uma região muito, muito, muito delicada. Por especial, lesão, traqueia. Se você parou de respirar, se teve uma lesão grave, morte quase imediata. Lesão de grande vaso, sangramento importante, morte também quase imediata, né? Esôfago tem esse risco de infecção, uma série de coisas. E coluna, se pega mesmo na medula, é os quadros clássicos que a gente vê da tetraplegia, né? Para de movimentar tudo porque a coluna foi identificada. Vira e mexe a gente vê caso de lesão que bateu e ficou ali no osso, a gente tem um osso muito calibroso nessa região cervical e às vezes ou entra pela parte posterior e tal, lesa a medula e depois para no osso, não causando nenhum outro dano. Tá bom? Mas é um local muito delicadinho e Brasil a gente vive numa guerra, né? Uma guerra que não é guerra por um país invadindo o outro, mas uma guerra por causa de roubo, de uma série de coisas, né? 50 mil mortes todo ano é um número muito alto, tem dados do CIMED, tá bom? Espero que tenha ajudado, obrigado.